Graça e paz, você que nos acompanha em casa, no Facebook, nas redes sociais. Que Deus possa falar o teu coração nessa noite. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. E hoje, nessa noite, queridos, eu quero falar sobre algo com a igreja de Cristo, com a igreja do Senhor. E eu quero estar ministrando um tema falando sobre navegando em meio às tribulações. Há alguns dias, amados, o Espírito Santo, ele tem me direcionado a isso. Ministramos aqui domingo passado sobre o quão traiçoeiro é o coração humano. Nosso coração é enganoso, é traiçoeiro, ele é corrupto. E hoje eu quero estar falando sobre navegando em meio às tribulações. Porque quem aqui não passa por tribulações? Quem aqui não passa por dificuldades em suas vidas? Quem aqui nunca atravessou um momento difícil, um momento de escassez, um momento no qual, queridos, você olhou e viu que não tinha mais saída, não tinha mais solução para você? E eu quero te dizer, queridos, que hoje na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus tem uma resposta e uma saída para todas as tempestades da nossa vida. Amém, queridos? Abra sua Bíblia para o livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Nós vamos estar vendo uma história aonde se passou uma grande tempestade, uma grande situação, aonde as pessoas que estavam envolvidas se depararam num desespero tremendo. Marcos 4, no versículo 36 em diante. Amém, queridos? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que padecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: que é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Até aqui, queridos. Queridos, eu quero falar contigo hoje, com a igreja do Senhor, que nós precisamos ter um entendimento de que não é porque Jesus está na minha vida, não é porque eu entreguei a minha vida a Jesus, eu o aceitei, eu o recebi como Senhor e Salvador da minha vida, que eu não vou passar por tribulações, por situações que vão causar em mim desconforto, dores e prejuízos. Nós estamos sujeitos às tempestades, nós estamos sujeitos aos ventos contrários e aos mares revoltos da vida. Não é porque Jesus está no barco da minha vida que eu estarei isento de sofrer dano ou de passar por tribulação. A igreja precisa entender que o fato de Jesus entrar nela não faz dela alguém isenta das tribulações. Tem-se vendido, pregado um evangelho mentiroso de que quando você vem para Jesus, todos os seus problemas se acabaram, todas as suas dificuldades já eram. Queridos, eu quero te dizer que a diferença entre quem tem Jesus e quem não tem Jesus é que no meio da tribulação, Jesus vai se manifestar e o milagre é certo na vida daquele que o tem. Essa é a diferença, mas não quer dizer que não teremos tribulação. E aqui, queridos, aqueles homens que já acompanhavam Jesus, vendo aquela tempestade, são tomados de um desespero, tomados de um pavor e um espanto. E aqui vem a pergunta, queridos, que fica para mim e para você, diante das tempestades que a vida prepara para nós. Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido
o nosso posicionamento diante das adversidades. Queridos, eu quero que você entenda que quando eu falo de tempestade, eu estou falando aqui de uma briga, de um divórcio, de um câncer, de uma doença, de uma contenda entre famílias. Isso são tempestades, porque isso foge muitas vezes ao teu domínio, ao teu controle, e você vai precisar recorrer a Deus nessas horas. Então, quando eu digo de barco, eu estou falando da sua vida. E quando eu falo de tempestades, eu estou falando daquilo que você enfrenta no seu dia a dia. E muitas pessoas têm passado por tempestades e estão agindo assim como esses homens. Como? A pergunta que Jesus faz para aqueles homens: por que vocês ainda estão assim, tímidos? E por que vocês não têm fé? A atitude daqueles homens revelavam que eram homens de pouca fé, homens de fé nenhuma. E o interessante é que aqueles homens já caminhavam com Jesus, eles já participavam do dia a dia de Jesus, eles já estavam vendo os milagres que Jesus estava fazendo, eles já vivenciaram com Jesus grandes sinais, grandes prodígios. E mesmo assim, Jesus estando presente naquele lugar, Jesus estando naquele barco, são tomados por uma tempestade e se apavoram. E um grande questionamento da humanidade, queridos: em meio a grandes tempestades e tribulações, quem aqui nunca fez isso? Senhor, tu me esqueceu. Senhor, tu não me amas mais. Meu Deus, tu não me ouve. É isso que aqueles homens estavam dizendo. Quando eles acordaram a Jesus, eles disseram: não te importa que nós perecemos? É o grande questionamento das pessoas em meio a grandes tribulações, em meio aos desastres da vida. Senhor, tu se esqueceu de mim. Senhor, tu não tem visto o meu choro, o meu pranto e o meu lamento. Quantas pessoas não estão vivendo dessa forma, trancados no seu quarto, chorando dia e noite, entrando em quadro de depressão, achando que Deus não se importa mais com elas, achando que Deus já não as ama mais, por causa das circunstâncias que estão à sua volta, por causa daquilo que elas estão vivendo, por causa daquilo que os seus olhos podem ver. São muitas as pessoas que estão vivendo assoladas com medo, pavor. Isso mostra uma falta de fé. Por isso Jesus falou: porque vocês estão tímidos? Porque tímido não enfrenta a batalha, tímido não glorifica e não exalta o nome do Senhor, tímido se esconde, tímido não enfrenta, não vai para frente da batalha. Toda pessoa tímida, queridos, ela se esconde diante de um problema, ela espera que alguém o resolva. Ela é tímida, ela é acanhada. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque tímido não glorifica o nome do Senhor, tímido não exalta o nome do Senhor. E ele continua aqui, queridos, dizendo algo interessante: homens, por que vocês não têm fé? Queridos, a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e tudo é possível ao que crê. Essa palavra não é um jargão cristão, essa palavra não é uma frasezinha bonita para você falar. Essa palavra foi dita pelo Senhor através da boca de homens de Deus, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Essa palavra, queridos, que foi liberada: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e tudo é possível ao que crê, está limitando o agir de Deus em cima da nossa fé. Deus não vai se mover além daquilo que eu crer. Tudo é possível ao que crê. E tem muita gente que diante da dificuldade, do problema, deixa de acreditar, por causa das experiências passadas, os traumas já vividos,
não acredita mais que Deus possa fazer na sua vida. Tem gente que tem fé e acredita que tudo pode acontecer na vida do seu irmão, na casa do seu irmão, mas quando é com você não crê. Pessoas são mestres em pregar para os outros, mas quando a palavra se volta para si, quando é a hora de viver a palavra, elas simplesmente deixam de crer que as promessas de Deus diz respeito a elas. Pessoas estão desistindo do seu casamento muito fácil. Você não sabe, eu não sei, queridos, mas eu sei o preço que eu tenho pago e que a minha esposa pagou para estarmos hoje juntos vivendo a aliança que Deus nos chamou para viver e ser testemunho de Deus, testemunho de Cristo para essa nação. E não é fácil na vida de ninguém. O que eu não posso é, quando for a minha vez de provar que eu preciso crer e ter fé, é abrir mão daquilo que é mais sagrado para um crente, que é a fé em Jesus. E muitas pessoas têm aberto mão dessa fé, não têm crido. Quando bate o vento, quando escuta o barulho do vento, quando sente as ondas batendo no barco, parece que não dá mais, ela abre mão, ela pula fora. Queridos, essa palavra eu falo ela com muito temor no meu coração. Eu não estou aqui trazendo julgamento para ninguém, mas eu quero que o teu coração seja quebrantado por ela, para que você se volte para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque se hoje você ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, e não endurecer o teu coração, queridos, Ele vai trazer restauração, Ele vai trazer restituição para a tua vida. Deus tem um novo tempo para o seu povo. Deus quer restaurar, Deus quer restituir. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre o será. Deus não muda, queridos. O que tem mudado é a percepção humana da realidade. Conforme vem vindo as tribulações, o ser humano tem achado que os princípios de Deus mudou, que não é bem assim, que eu posso ponderar entre uma coisa ou outra, que eu posso fazer muito bem a minha vontade, que eu posso muito bem deixar. Não, eu não preciso. Pastora Rogélia falou aqui, queridos, é triste pastores tendo que estar fazendo áudio para a igreja congregar. Pelo amor de Deus, os dias são maus. Acorda, igreja. Nós tivemos um mover, uma glória aqui no ambiente de louvor, de adoração. Só quem não estava aqui foi quem perdeu. Ficar em casa assistindo TV, ficar em casa lamentando dos problemas, das perdas, não vai mudar a tua história, não vai trazer um novo destino para você. Você precisa entender que lutas e provas estão para todas as pessoas. Pessoas da igreja têm parado e olhado a vida do ímpio e têm dito: será que vale mesmo a pena servir a Deus? Porque o ímpio se diverte tanto, prospera tanto. A Bíblia diz: não olheis a prosperidade do ímpio. Ele vai secar, queridos, como a erva seca. O ímpio não vai receber a vida eterna que eu e você teremos, a menos que ele se converta, a menos que ele aceite Jesus no seu íntimo e no seu interior. Então, queridos, os questionamentos são muitos acerca de se Deus esqueceu de mim, se Deus não me ouve mais. Isso reflete uma vida de falta de fé, porque a pessoa que tem fé é uma pessoa que crê independente daquilo que está à sua volta. Fé não é um pensamento positivo. Fé nunca foi e nunca será positividade. Fé, queridos, é algo que vai além de um pensamento positivo. Fé não é liberar palavras positivas acreditando que aquilo que está acontecendo vai deixar de existir. O câncer existe, ele é real. Não adianta dizer: câncer, tu não existe. Isso não é fé. Fé é dizer: por mais que você esteja aí, o meu Deus é poderoso para te arrancar daqui. O meu Deus é poderoso para me sarar e para me curar. Isso é fé. É acreditar que por mais que uma situação exista, uma palavra pode sobrepor a essa situação. Deus pode ir além daquilo que você está vivendo.
É por isso que tudo é possível ao que crê, porque Deus age e Ele faz aquilo que é impossível ao homem. As coisas que são impossíveis ao homem é possível a Deus. E nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida cristã, ela tem que ser pautada no que a palavra de Deus diz e não no que eu penso ou o que eu acho. Aqueles homens ali, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que antes de tentar acordar Jesus, eles devem ter tentado de tudo aquilo que eles sabiam. Não era um barco moderno, não tinha grande iluminação. Eu imagino aqueles homens se virando, se debatendo. Assim tem sido a vida de muita gente. As coisas estão acontecendo e elas estão tentando resolver na força do seu braço, acreditando que vão conseguir vencer. E ela tem sofrido peia após peia, queda após queda. Está vendo tudo que construiu ao longo do tempo sendo destruído, ruindo, caindo, perdendo casamento, perdendo empresa, perdendo negócios, perdendo amizades, perdendo relacionamento com o pai, perdendo relacionamento com a mãe, perdendo relacionamento com seus filhos, perdendo tudo aquilo que Deus já trabalhou para que ela conquistasse. E elas têm tentado resolver na força do seu braço, não têm lançado isso em Deus. E eu quero te dizer, queridos, que depois que aqueles homens viram que não tinha mais jeito, aí sim, aí acordaram o mestre. E a pergunta que eu quero te dizer hoje é: Jesus está no barco da tua vida? E se a resposta é sim, a pergunta é: como que Ele está no barco da sua vida? Ele está dormindo ou está acordado? Porque a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no travesseiro. Você já se perguntou alguma vez por que Jesus dormia em meio a uma viagem, navegando, cansado, fadigado? Por que será que Jesus dormia? Tinha homens ali, discípulos ali. Por que só Jesus está dormindo? A Bíblia não diz, mas eu creio. Provavelmente aqueles homens se acostumaram tanto à presença de Jesus, que quando eles estavam navegando, eles deixaram Jesus a par e começaram a falar do seu dia a dia, dos seus afazeres, dos seus problemas, e começaram a deixar Jesus. Não, vamos deixar o mestre descansar. Não vamos importunar ele com essas coisas do dia a dia, não, ele já tem tanta coisa a fazer. Vamos aqui, vamos conversar, e Jesus dorme. Como tem sido a tua vida? Você tem deixado Jesus dormir? Você tem tido comunhão com Ele? Você tem conversado com Jesus? Ou você tem pensado ou falado: não vou atrapalhar, eu não vou importunar com coisas tão pequenas, eu não vou me importunar ao mestre com um pedido tão pequeno desse, com algo tão superficial. Ei, deixa eu te falar, é toco pequeno que arranca a cabeça de dedo. São as pequenas coisas que destroem um casamento grandioso. São as pequenas coisas que falham uma grande empresa. São as pequenas coisas que destroem as melhores amizades. Aquela fofoquinha, aquela faláciazinha que você não chega no mano a mano e coloca limpo e pede perdão. São as pequenas coisas que destroem. Talvez Jesus está na tua vida, no barco da tua vida, mas tem dormido. Você não tem tido comunhão com Ele. Você não tem deixado Ele a par de tudo que está acontecendo na tua casa, no teu trabalho, na tua amizade, nos teus relacionamentos. Talvez Jesus tenha se tornado um nome na sua boca. Você se acostumou tanto a isso, a esse ambiente, a um culto, que você já não tem mais o teu culto íntimo e particular com Ele no seu quarto. Talvez você se acostumou tanto a estar na igreja, estar nesse ambiente, ouvir a palavra que sai do altar, que você já não tem mais nem buscado Ele na própria Bíblia e falado: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Infelizmente, queridos, a igreja tem sido destruída por causa disso, por não ter um relacionamento com o seu Senhor, por deixá-lo adormecido na polpa do seu navio. Ainda colocou um travesseirinho para ele: dorme, Jesus, não precisa ver nada que está acontecendo, não. Quantas pessoas, queridos, têm vivido esse nível com Jesus? Quantas pessoas, queridos, tem tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas hoje o nosso tempo ele é tão espremido aqui. A gente ainda vai ter a Santa Ceia, mas nós vamos espremer o melhor dessa laranja para dar um suco maravilhoso, e Jesus vai trabalhar na tua vida. Jesus vai trabalhar tremendamente na vida da igreja dele por meio dessa palavra, porque eu creio, queridos, que Ele quer restaurar a casa que está quebrada.
Eu creio que Ele quer restaurar o altar dele que está fendido no teu coração. Eu creio que Ele quer restituir sonhos aqui nesse lugar. Eu creio que Deus quer fazer algo grandioso. Eu não sei qual é o nível da sua tempestade. Eu sei o nível da minha tempestade. Eu sei o que eu tenho passado, a luta que eu tenho vivido. Mas você sabe a luta. Você sabe o que você tem sofrido. Você sabe aquilo que você precisa em Deus para mudar a história da tua vida. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa se lançar em Deus. E o que nós devemos fazer, queridos, em meio a uma tempestade, uma adversidade? Primeiro, exercitar a fé. A fé precisa ser exercitada. A fé, ela é aprimorada no meio da adversidade. A fé cresce e fortalece no meio da adversidade, da tempestade, da tribulação. A fé não foi criada para momentos de bonança, de alegria e de paz. Ora, para que fé se tudo está indo bem, queridos? Para que fé se está tudo mil maravilhas? A fé é para isso, é para romper com os limites, romper com as barreiras. A fé vai te levar a conquistar aquilo que você jamais imaginou que seria possível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo. Ele não estabeleceu limite. O único limite que Ele estabeleceu é crer. Até que nível você acredita? Qual o seu nível de crer? Qual o seu nível de acreditar em Deus, no poder de Deus? Você tem limitado Deus por causa dos seus problemas? Você tem visto Deus menor por causa da tempestade? Você tem visto Deus menor por causa das ondas que se levantaram? O gigante se tornou maior do que Deus porventura na tua fé, na tua vida? Tudo é possível ao que crê. Não existe limites para quem crê. Não existe limites de milagre, não existe limites para romper. E talvez você me diga, mas e quanto aquelas pessoas que creram tanto e perderam seus entes queridos, seus familiares? Queridos, deixa eu te falar, uma coisa é eu crer, outra coisa é a vontade soberana de Deus. A minha parte é crer. Se Deus não fez, quem explica Deus? Não é porque eu sofri uma perda, um dano, que eu vou deixar de crer. Deus me manteve vivo, eu continuei, a fé continua para mim. Se Deus escolheu recolher, se Deus escolheu levar, foi a perfeita vontade dEle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aprenda com cada situação, aprenda com cada dor, aprenda com cada momento a não retroceder, a não dar um passo atrás, mas ir adiante, avançar na sua fé. Aprimore a sua fé mediante a dor e a tempestade. Fé é isso, queridos, é continuar lutando quando tudo à sua volta diz que não vai, quando tudo à tua volta é contra. Segundo, o que eu devo fazer em meio à tempestade? Buscar o socorro em quem tem uma palavra de autoridade. Busque socorro em quem tem uma palavra de autoridade, uma palavra profética. Uma palavra. Repreende o vento e aquieta-te mar, e ele emudece. Deixa eu te falar, quem tem autoridade com uma palavra, ele cessa uma praga e uma maldição na tua vida. Quem tem a autoridade de Deus sobre si, com uma palavra, ele muda a história da tua vida. Ele pode mudar a história do teu casamento, a história da tua empresa, a história da tua família, teu relacionamento, teus amigos. Ele muda, por quê? Porque a palavra tem poder e ela age mediante a fé. Uma palavra, queridos, profética liberada. Jesus ali representava todo nível de autoridade. Eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Quem é esse que todas as coisas se sujeitam ao seu comando? Qual tem sido a sua tempestade? Qual tem sido o vento que tem soprado e batido no barco da sua casa, da sua vida? Finanças, saúde,
casamento, vida cristã vazia, fria, esfriamento espiritual. Qual tem sido a tempestade que tem te assolado? O que tem te tirado a paz e o sossego? Uma palavra muda tudo isso, porque tudo é possível ao que crê. Jesus simplesmente com um comando Jesus disse ao vento que se aquete, pare, cesse, e o mar. Uma palavra hoje: espírito de divórcio, sai da minha casa. Espírito de doença e enfermidade, desaparece. Espírito de escassez, de miséria, espíritos hereditários que vêm de geração em geração visitando, trazendo ruína, trazendo discórdia, sai em nome de Jesus. Você vai ver que a tempestade vai se acalmar. Depois da tempestade vem a bonança. Não há tempestade que dure para sempre. Quando você aprender isso, quando você entender isso, que você precisa aumentar a sua fé e crer ainda mais no meio da tribulação, no meio da adversidade, você vai experimentar milagres grandiosos. Você vai ver saúde sendo restaurada, você vai ver casamento sendo restaurado, você vai ver negócios prosperando, você vai ver que tudo vai fluir na sua vida a partir de um princípio. Tão somente crer e liberar a palavra profética, crer e liberar a palavra para aquilo. O problema, queridos, é que no meio da luta, no meio da adversidade, temos emprestado nossos ouvidos a quem não tem nenhum tipo de autoridade e que ainda pode trazer muito mais entulho. Tem problemas que vêm sobre nós, que nós devemos pegar aquilo e levar para a autoridade e pedir: me ajuda, está difícil, eu não tenho sabido lidar com isso. E as pessoas têm se enganado dizendo: não, eu vou conseguir. Mentira, que se fosse conseguir já tinha conseguido. Não estava na 11ª tentativa. Tem gente aí que já tem 10 anos com o mesmo problema e não abre, não tem coragem. Às vezes abre para o colega no trabalho, abre para os amigos do futebol, abre para a vizinha, né? A amiga lá do Facebook, o Instagram, mas não busca a autoridade que tem sobre ela. Não busca porque sabe que muitas vezes a palavra da autoridade vai vir com um peso de conserto, porque tem muita coisa na nossa vida que precisa ser consertada. E a autoridade, na hora que bater o olho, ela vai fazer um diagnóstico e vai dizer: te conserta. Porque às vezes nós queremos mudar o outro, mas às vezes o problema sou eu. Muitas vezes queremos mudar o cônjuge, mudar o pai, a filha, o amigo, o vizinho, o patrão. Muitas vezes o problema sou eu. Muitas vezes o problema sou eu. E muitas vezes você vai ouvir, assim como aqueles homens disseram, tímidos, de pouca fé. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Toma vergonha na cara de vocês. Vocês já viram eu com uma palavra liberar cura no enfermo, curar leproso, sarar cego, fazer ele enxergar, e vocês estão aqui com medo de um vento da tempestade. Vocês não aprenderam nada comigo, não. Sabe o que o Senhor está dizendo para a sua igreja hoje? Você que tem tempo de igreja, que está sofrendo e chorando, abrindo mão do seu casamento, abrindo mão do seu trabalho, abrindo mão da sua casa, da sua família. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todos os milagres que Ele já fez na tua vida não serviu de nada, não. Tu não aprendeu nada com Cristo ainda, não. Você não aprendeu nada de fé até hoje, não. Te posiciona, te levanta, libera uma palavra, diga: sai da minha vida, Satanás, sai dos meus filhos, sai da minha saúde, sai da minha finança. Aprenda algo com a fé, declare algo com autoridade. Tem pessoas que já viram milagres extraordinários e hoje estão longe da presença de Deus. E aqui eu quero falar um pouco de um outro princípio que é quebrado na vida das pessoas e elas não se atentam a isso e caem no engano do diabo, que é o princípio de congregar. Esse aqui é um princípio, queridos, que um crente não pode abrir mão jamais. Congregar é fundamental, e tem pessoas que no meio da tempestade da sua vida, no meio do problema mais forte que ela está enfrentando, ela sai
sai da igreja, ela se afasta dos irmãos, ouvindo uma voz que diz: você só está dando um tempo da igreja, mas não de Deus. Você pode continuar queimando na sua casa. Você já viu uma brasa viva continuar queimando fora do braseiro? Você já viu um carvão continuar vivo? Quando você tira ele, vai virar cinza, pó, para ser quebrado e lançado fora. Se você sai da casa, da presença, da comunhão, você esfria pouco a pouco. Talvez você está aí hoje assistindo, você que está aqui, tem se afastado de Deus, da igreja, e tem dito: eu estou bem. Eu quero te dizer, isso é por pouco tempo, porque você está se esfriando na fé. Ninguém consegue manter aceso a chama do Espírito Santo dentro da sua casa. Primeiro, que se você tem o Espírito Santo, ele te traz para cá. Ele vai fazer você queimar junto com a igreja, com o lugar de congregar. Paulo disse: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes fazemos a demonstração, tanto quanto mais, e vedes que o fim se aproxima. O fim se aproxima, queridos. O fim está próximo. Como a pastora Rogéria falou, creio que você é arrebatado, mas se não for, vai passar pela morte, queridos. Vai ser levado. Jesus volta todos os dias para uma porção de gente. Jesus está voltando todos os dias. Algumas pessoas dizem: esses crentes com essa conversa de Jesus vai voltar desde sempre, Jesus nunca voltou. Quem te falou que não? Jesus volta para muita gente todos os dias. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Morreu. É Jesus voltando. E aí, juízo, irmãos. Se aceitou, se obedeceu, se aceitou Jesus e viveu a vida que o Senhor propôs, está na glória eterna. Tem nem por que ficar triste. Agora, se endureceu o coração e se voltou para trás, irmãos, a condenação eterna é garantida. Isso não sou eu que falo, isso é a Bíblia que diz. Isso é a palavra do Senhor. Então, amados, precisamos entender que o diabo tem enganado muitas pessoas. Não seja você mais um a ser seduzido pelo engano e a mentira do diabo, que congregar todos os domingos não é preciso não. A minha família, eu preciso de um tempo para viver. Queridos, a tua família é Cristo. Você entregou ou não a vida para Jesus? Ele é ou não Senhor? Queridos, ninguém aceita Jesus como Salvador e Senhor. Você não vai ver isso na Bíblia. Em momento algum você vai ver a Bíblia dizendo: aceita Jesus como Salvador e Senhor. Antes de ser o seu Salvador, Ele se torna o teu Senhor. É Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, Ele tem que mandar na tua vida. Por isso que Paulo diz: a vida que vivo hoje, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que tem faltado para a igreja. Deixa Cristo viver nela. Deixa Cristo ser o centro da sua vida. Essa sede por mais de Cristo, essa fome por mais do Senhor. Nos acostumamos a um culto religioso que não mexe em nada com o coração de Deus. Pelo amor de Deus, queridos, dói o coração de imaginar que os centros de Umbanda estão lotados de pessoas fazendo suas batucadas, soltando suas baforadas e alegres, cantando e feliz. E na casa de Deus o ministro precisa suar para ver se extrai alguma coisa. Qual é a essência que você tem dado para o teu Senhor? Vem para o culto e fica dormindo, cochilando, o pastor prega mal demais. Imagina se eu pregasse baixinho, irmãos. Pelo amor de Deus. Qual é a essência? Qual é o suco que extrai de você se você for apertado? É o suco da desonra, da frieza? Ou é o suco do amor, da esperança e da fé? Dê o seu melhor para o Senhor. Não saia da sua casa simplesmente para visitar a igreja, para ouvir a palavra que vai sair do altar. Não, saia de lá para ouvir a palavra que sai da boca de Deus. E se vai sair da boca de Deus, então esteja atento os teus ouvidos para o que Deus quer falar com você, igreja.
Precisamos entender, queridos, que o culto é para Deus. É o nosso Senhor e Salvador. É Ele que nós estamos aqui para cultuar. Esdras 3, ele fala da restauração, queridos, do altar. Quando Israel está voltando do cativeiro, a Bíblia diz que ele juntou ali todos os sacerdotes e fizeram o altar novamente de adoração. Vocês imaginam só, Israel está cativo. Eles estão voltando agora para suas casas, para sua cidade, e as suas casas estão destruídas, queimadas a fogo, virou tudo cinza, pó. A glória que um dia que eles viveram acabou. E a primeira coisa que os sacerdotes fazem é restaurar o altar de adoração. E a Bíblia diz que ali eles faziam de contínuo sacrifícios, holocaustos de adoração e de louvor ao Senhor. A primeira coisa que eu e você precisamos restaurar em nós é o altar de adoração ao Senhor. A mudança e a transformação, ela é de dentro para fora. Ela é interna. Eu preciso mudar por dentro primeiro, para o exterior se tornar algo sólido. Por isso tem muitas pessoas que não têm experimentado a glória de Deus, porque elas querem mudar por fora, quer mudar a sua aparência, quer mudar o seu visual, para que as pessoas que nem estão nem aí para ela vejam. Tem gente preocupada em mostrar para o seu vizinho, mostrar para o seu patrão, para o seu colega de trabalho que está mudando, que está melhorando. Pessoas indo para a rede social, postando foto, colocando efeito, botando filtro, para mostrar uma coisa que dentro dela não é verídico. Vivendo de aparência, querendo mostrar que é feliz, e por dentro chora que sangra o coração, querendo mostrar que é alguém que verdadeiramente não é. Deixa eu te falar, uma palavra de Deus pode mudar a tua história. Não fique parado aí como quem não está ouvindo nada. Você está ouvindo a voz de Deus, e uma palavra de Deus pode mudar a tua história. Eu estou aqui hoje como ministro do Evangelho para liberar essa palavra sobre a tua vida e dizer: maldição cessa, crise financeira cessa, brigas, contendas entre famílias cessa, doença, enfermidade cessa, crise no casamento cessa, em nome de Jesus. Você precisa crer nas verdades de Deus. Você precisa viver as verdades de Deus. Fé, queridos, é para viver. E eu quero te convidar a exercitar a tua fé. Eu quero te convidar, queridos, a voltar a sonhar. Se você tem se afastado do Senhor, se você se distanciou de Deus, com a desculpa, com o pretexto ou com o argumento na sua mente, no seu coração, de que você está cansado. Ei, escute aqui. Escute, não perca. Está cansado? Vem. A igreja é lugar de quem está cansado. Está machucado e ferido? Vem. A igreja é lugar de quem está machucado e ferido. Eu estou desistido, eu não tenho forças. Vem. A igreja é lugar de quem está desistido e de quem não tem mais força. Eu pego na tua mão e vamos caminhar junto à vitória em nome de Jesus. Vem, que a casa do Senhor é o lugar de adoração, é o lugar de restauração, de curas e de milagres. Queridos, o que você precisa é se posicionar. Não deixe o barco da sua vida afundar. Não abra mão da sua família. Não abra mão daqueles que você ama. Não abra mão da salvação daqueles que você ama. Não abra mão da prosperidade. Ela é de Deus para o seu povo. Não aceite discurso mentiroso de que o dinheiro é do diabo. O que é do diabo é o amor ao dinheiro, que a pessoa se torna gananciosa. Mas a Bíblia também diz que o dinheiro atende a tudo, a todas as coisas. Então não abra mão de ser próspero nessa terra. Não abra mão de servir a Deus de todo o teu ser, de todo o teu íntimo. Eu não sei o nível de tempestade que você tem enfrentado. Eu não sei o que tem acontecido no teu interior e no teu coração. Mas essa noite é uma noite para você voltar a acreditar. Acreditar nas promessas do Senhor. Eu quero pedir aos ministros de louvores para se fazer presente. Eu quero pedir para você, igreja,
que não se distraia. Talvez a tempestade que você tem passado, a luta que você tem passado, ela tem olhado na tua cara e tem dito: você não vai conseguir. Talvez ela tenha se apresentado maior do que você imagina. Talvez ela tenha durado tempo até demais. Mas eu quero te dizer: volte a sonhar. Nessa noite é uma noite para você voltar a acreditar. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do choro vem o sorriso. Não há uma noite escura que dure para sempre, pois o sol sempre brilha novamente. Eu não sei qual é o nível que você tem vivido de opressão na sua alma. Se você está vivendo debaixo de regências malignas. Queridos, pasmem você, mas o número de pessoas crentes que sofrem de crise de ansiedade e depressão tem aumentado a cada ano. Isso por quê, queridos? Porque tem ouvido a voz do diabo, tem deixado de crer no poder de Deus, tem deixado de crer no milagre de Deus. Ansiedade sai em nome de Jesus. Depressão em nome de Jesus sai. Toda visitação do inferno na tua vida. Essa noite é uma noite para você voltar a sonhar e voltar a acreditar. É uma noite, queridos, que você vai dizer não ao diabo. Não deixe o diabo roubar o teu casamento. Não deixe o diabo roubar os teus filhos. Não deixe o diabo roubar as tuas finanças. Não deixe o diabo roubar os teus negócios. Eu quero que você se coloque em pé, queridos, com o coração em Deus e em tudo aquilo que o Senhor tem ministrado à tua vida nessa noite. Com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na tua vida essa noite, eu quero que você se coloque em pé. Eu vou estar orando por você.